Fala, galera! Hoje, trago para vocês a parte 10 dessa obra. Desde já, peço que se inscrevam no canal e deixem o seu like para que eu possa trazer mais conteúdos como esse. Sem mais delongas, depois de o protagonista entrar no mundo do Sangue de Ferro, ele ativa sua habilidade Olhos da Verdade. O sistema notifica que a habilidade Olhos da Verdade foi ativada. Mundo do Sangue de Ferro é um lugar especial onde o administrador monarca do Sangue de Ferro reside. Aqueles que não foram convidados não podem entrar. O protagonista, com um sorriso no rosto, pensa: ah, tem essas coisas também. O sistema notifica que o administrador do Sangue de Ferro se sente ofendido pela busca de alguém e olhando para a tela do sistema recebe uma mensagem. Ele fica sem entender nada. Ele pensa: um administrador pode expor seus sentimentos por mensagens? Ele vê uma espada envolvida por uma aura vermelha. Na mensagem, dizia que o administrador monarca do Sangue de Ferro está falando para parar de ser idiota e seguir a espada. O protagonista fica sem entender e segue a espada. À frente, ele vê uma casa. Ele se aproxima e abre a porta. O sistema notifica: o administrador monarca do Sangue de Ferro está olhando para você. Ele olha para frente e vê uma mulher sentada. Ela diz: finalmente chegou. Bem-vindo, pioneiro. Sou a administradora responsável por sua entrevista, a monarca do Sangue de Ferro. O protagonista não para de olhar para a beleza da garota e pensa: ela, sem dúvidas, é linda, mas na verdade ela é uma administradora da Torre dos Desafios. Enquanto o protagonista estava perdido nos seus pensamentos, ela aparece bem na frente dele. Ele, muito surpreso, pensa: como que ela chegou ali? Eu não tirei os olhos dela. Ela estende a mão e pega um vaso na estante e diz: estava me perguntando que tipo de monstro você seria, mas parece ser bem normal. O protagonista pergunta se ela o conhece. Ela diz que sim e que o quarto andar deixou uma impressão bem grande. Enquanto ela coloca a bebida no copo, o protagonista pergunta se ela estava observando os desafios dele até agora. Ela diz que só sabe os resultados, até porque observar os desafios do 8º andar é impossível. O protagonista fica surpreso e pensa: é impossível de observar até para uma administradora como ela. Ela diz: pela sua cara, parece que você entendeu algo errado. Um administrador não é um ser onisciente como um deus. Não governamos a torre também. O protagonista fica surpreso com a resposta. Ela fala: ao invés disso, administradores são subordinados da torre. Então, não precisa ficar tão nervoso. Contanto que eu seja inferior à torre, não posso feri-lo. O protagonista não entende nada. Ela diz: bem, vamos parar de conversar fiada. Ter uma entrevista pessoal é um benefício que você recebeu. O protagonista pensa: um benefício? Certamente não sinto hostilidade vindo dela. O protagonista diz: então posso saber o que é essa entrevista pessoal? Ela fala: como eu falei antes, é um benefício dado aos pioneiros. Pode perguntar qualquer pergunta ao administrador e receber resposta sem gastar um ticket de pergunta. O protagonista diz: no 5º andar, eu quase fui morto por um desafiante de outro mundo. Por que ele foi para o meu andar? Ele deveria ter conseguido invadir qualquer outro andar. Ela responde: bem, não tem nenhum motivo especial. Quando você invade o andar de outro mundo, você só pode tomar a recompensa do andar, mas também pode conseguir um benefício melhor. Desafiantes de outro mundo geralmente são aqueles que estão na torre há dezenas de anos. Por causa disso, quando um desafiante os derrota, as recompensas são grandes. E a torre desse mundo vai um dia se unir com a torre de outro mundo. O protagonista pergunta: o que você quer dizer com isso? Ela fala: exatamente o que eu quis dizer. Depois do 20º andar, haverá mais desafios em grupos do que individuais.
O que quer dizer que você encontrará desafiantes de outros mundos. O protagonista pensa, quer dizer que eles só estão tentando matar seus futuros competidores logo? Ela pergunta ao protagonista se isso é tudo o que ele quer saber. Ele diz que tem uma última pergunta. O que é a Torre dos Desafios? Ela fica calada e diz, bem, eu queria saber isso também. O protagonista pergunta, você não sabe, mesmo sendo uma administradora? Ela baixa a cabeça e fala, administradores costumavam ser desafiantes também. Aqueles que morrem depois do 40º andar têm a autoridade de reviver e se tornarem administradores. No passado, eu também queria chegar ao topo, mas não consegui. Não só eu, mas todos os administradores morreram sem chegar ao topo. Por isso que somos administradores. O protagonista, com raiva, cerra os punhos e diz, então os administradores originalmente eram desafiantes? Eu estava ansioso para saber sobre o topo da torre. Ela olha para o protagonista e o pega pelo pescoço em alta velocidade e diz, o topo da torre não é algo que possa ser dito assim. O protagonista fica olhando para ela. Ela diz, você não está nada surpreso? Não deveria estar com medo. O protagonista fala, você disse que essa entrevista era um benefício. Não sinto nenhuma vontade de matar também. O protagonista põe a mão na parede, cravando os dedos nela, e diz, além disso. E se liberta da monarca, causando um grande estrago. Ele diz, não vou deixar você me atacar tão facilmente. A monarca fica surpresa. Ela diz, essa é a primeira vez que vejo alguém quebrar a casa de um administrador, mas isso me convenceu. O protagonista fica sem entender nada. Ela chama o protagonista e diz, vou te oferecer um contrato de discípulo. O protagonista fica olhando e a cena muda para o sistema notificando que o protagonista está entrando na sala de espera do 8º andar. Ele aparece em sua cama. Ele abre os olhos e vai à loja do sistema. Ele diz, loja exclusiva do contratante, monarca do sangue de ferro. Ele diz, eu realmente fiz um contrato com uma administradora. Não foi um sonho. Ele vê a monarca dizendo, não posso deixar um desafiante que também tem coragem ir embora assim. O sistema notifica ele perguntando se vai aceitar o contrato do patrocínio. Ele aceita. O sistema notifica que o contrato foi formado, uma loja exclusiva do contratante, onde pontos especiais podem ser usados, será gerada. Todos os status aumentarão em 1 ponto pelo nó do contratante. Ele vê a monarca dizendo, foi divertido, pioneiro. Te vejo depois. Ele autoriza e o sistema notifica, categoria autoridade da loja exclusiva do contratante está se abrindo. Ele vê a lista de autoridade, autoridade mente serena rank C, autoridade alma do sangue de ferro rank A, autoridade rei do inverno rank D+. Ele pensa, tem ranks na loja de autoridades também? A autoridade única que ganhei no 8º andar é diferente dessa. Ele fala, vamos ver a próxima página. O sistema notifica, você não tem o direito de abrir a 2ª página da lista de autoridade. Você poderá abrir a 2ª página na sala de espera do 10º andar. Ele fala, o quê? Então só posso ver essas 3 autoridades por agora. Ele vê os preços das autoridades. Autoridade mente serena rank C. Preço, 1000 pontos especiais. Descrição, não importa a situação, você poderá tomar decisões racionais. Duração de efeitos de status como raiva e confusão diminuirão pela metade e concentração em combate aumentará. Autoridade alma do sangue de ferro rank A. Preço, 6.500 pontos especiais. Descrição, uma alma que nasceu da monarca que não tem sangue nem lágrimas. Proficiência em todas as habilidades de armas aumentará 2,32 vezes. Todas as habilidades com armas começarão com 10% de proficiência. Autoridade rei do inverno rank D.
Preço: 800 pontos especiais. Descrição: uma autoridade obtida por aqueles que governaram o norte. Em ambientes frios, os status aumentarão temporariamente e você não sentirá frio. O protagonista pensa: isso é difícil. E se pergunta se precisa guardar seus pontos especiais e esperar. Não, ele compra. O sistema notifica: autoridade mente serena foi comprada. 1000 pontos especiais foram gastos. Ele pensa: uma autoridade que vai me deixar tomar decisões racionais não importa a situação, mente serena. Ao invés de não me preparar, é melhor aumentar minhas chances de sobrevivência, até porque meu andar pode ser invadido a qualquer momento. O sistema notifica perguntando: você irá entrar no desafio do 8º andar? O protagonista vai em direção ao portal. O sistema notifica: o desafio do 8º andar irá começar. Dificuldade: difícil. O tema desse desafio é aniquilação. Objetivo: derrote o Lich que invoca esqueletos. Em caso de falha, morte. Recompensa: todos os status mais 2. Ao chegar no desafio, o protagonista fica surpreso e se pergunta: o que é isso? Ao ver tantos esqueletos, ele diz: por que tem tantos? O protagonista se pergunta se a tática deles é derrotar os inimigos com números. Ele diz: então devo começar. Ele salta do morro e cai no chão como um raio, liberando uma forte pressão, eliminando muitos esqueletos. Muitos esqueletos ficam em sua volta e o atacam. Ele diz: não consegui passar nem pela onda anterior. Ele começa a atacar os esqueletos, dizendo que os esqueletos são fracos demais. O sistema notifica várias notificações, dizendo: sua proficiência aumentou em 0,08%. Ele, com um olhar decepcionado, diz: só 0,08%? Que frustrante! Ele começa a atacar, eliminando vários esqueletos rapidamente, enquanto o sistema notifica várias vezes. Enquanto cerra os punhos e luta, ele diz: melhor eu esquecer sobre aumentar minha proficiência nesse desafio. O protagonista escuta uma voz dizendo: quem está aí? Quem se atreve a invadir o meu lugar sagrado? Ele fica surpreso e se vira para ver de onde vem a voz. Ele diz: a voz está vindo dali. Ele ativa sua habilidade Absorção dos Mortos, consumindo e absorvendo os esqueletos. O sistema notifica: você consumiu e absorveu os esqueletos. Número de almas: 1 de 30. Ele invoca um esqueleto e o esqueleto pega uma pedra no chão e começa a atacar os outros. O protagonista, surpreso, diz: nunca soube que esqueletos seriam úteis. Feliz, o protagonista decide sair dali e procurar o boss. Ele pula e ativa a habilidade Graça do Vento. O sistema notifica que ele ativou a habilidade Graça do Vento foi ativada. Toda sua velocidade aumentou 60%. Stacks atual da habilidade: 6 de 7. Devido ao efeito único das botas rápidas Rank C, sua habilidade aumentou momentaneamente. Ele vai passando por cima dos esqueletos e pulando. Ele avista um castelo e diz: é ali. E vai mais rápido ainda. Chegando perto, ele vê um esqueleto com um livro na mão. Ele tenta parar em alta velocidade e, satisfeito, diz: achei. O esqueleto olha para o protagonista e diz: para um humano vir para minha terra sagrada. Ele começa a liberar uma aura negra, dizendo: você pagará por isso. Ele invoca 2 monstros gigantes. O protagonista pensa: está praticamente no mesmo nível do golem de areia. O esqueleto sorri, dizendo: agora entende de quem é a terra que você pisou. O protagonista diz: tanto faz. E pergunta ao esqueleto se não dá para invocar algo mais forte. O esqueleto, surpreso, fala: o quê? O protagonista, enquanto pega a sua adaga do inventário, diz: se for só isso, vou ficar desapontado. O esqueleto,
com raiva, aponta para o protagonista e diz: esse maluco. Esse guardião será o bastante para arrancar sua cabeça. Os dois gigantes vão para cima do protagonista. Ele ativa sua habilidade Aceleração Instantânea. O sistema notifica que ele ativou a habilidade. Em um piscar de olhos, ele corta as cabeças dos gigantes e fica de frente para o esqueleto, cortando as pernas dele. O esqueleto cai no chão e o sistema notifica o protagonista. Sua proficiência aumentou 1,2%. O protagonista fica sorrindo e pensa: os mortos-vivos aumentam bastante minha proficiência. O esqueleto, muito surpreso, fala: de onde um monstro que nem você saiu? O protagonista se aproxima do esqueleto para golpeá-lo. Ele para e pensa: esse lhes pode invocar qualquer monstro que quiser. Ele olha para o livro e pensa: então ele não pode ser meu escravo de proficiência. Ele sorri e devolve o livro ao esqueleto. O esqueleto fica sem entender nada. O protagonista pergunta se dá para ele invocar outro guardião. O esqueleto pergunta: por que o protagonista está perguntando isso? Isso? O prota responde: se não puder, vamos acabar com isso logo. O esqueleto rapidamente diz que é possível e pede ao prota para não se aproximar. O prota pergunta ao esqueleto quando ele pode invocar o guardião. Ele diz: quando um guardião morre, pode invocar outro alguns minutos depois. O prota diz: então pode invocar um agora mesmo. O esqueleto pergunta por quê, dizendo que os guardiões não têm chance contra o prota. O prota se aproxima do esqueleto e diz: estou cansado, será que é melhor acabar logo com isso, se preparando para atacar o esqueleto. O esqueleto, com medo, diz que vai invocar agora mesmo. Ele invoca dois gigantes e o prota elimina eles facilmente. O esqueleto pergunta ao prota se isso é o bastante. O prota diz que não, que isso é só o começo. Chame todos os esqueletos que ainda não morreram e coloque tudo o que tiver desses guardiões. Ele chuta o esqueleto dizendo: agora vimos. O esqueleto concorda. Ele invoca muitos monstros e o prota vai passando sua peixeira em todos. O esqueleto, vendo suas invocações sendo eliminadas facilmente, pergunta ao prota por quanto tempo ele deve continuar fazendo isso. O prota fala, sorrindo: até eu pedir para parar. Um monstro tenta acertar um murro no prota. Ele fica olhando para o monstro e esperando o ataque. Ele para o murro com uma mão. Ele pula pelo braço do monstro, indo até a cabeça e corta fora. O sistema notifica: sua proficiência aumentou em 1,2%. Proficiência do traço único Necromancia chegou a 100%. O traço único Necromancia aumentou de rank. Uma forte luz aparece no peito do prota. Ele pensa: minha necromancia é rank C agora. O esqueleto fala para o prota: monstro maluco desgraçado, os demônios tremem em te ver. Vou te amaldiçoar depois da minha morte. Enquanto o esqueleto está no chão, o prota caminha até ele e pensa: a rachadura aumenta toda vez que ele invoca alguém. Então parece que ele vai morrer em breve. Ele levanta sua mão para fazer um ataque e diz: eu esperava te usar um pouco mais, que pena. O esqueleto diz ao prota: foi assustador te conhecer, humano. O prota corta a cabeça dele, o eliminando. O sistema notifica: você recebeu a conquista um humano que está além de um demônio. A agilidade aumentou em 1 ponto. Você absorveu a alma do lixo. Sua proficiência aumentou em 17,4%. O prota começa a absorver as almas em volta. O sistema notifica: parabéns, você passou do 8º andar da Torre dos Desafios. Como recompensa, todos os seus status aumentaram em 2 pontos. Como recompensa, 30.000 pontos foram dados. Por favor, vá para a sala de espera. Ao entrar na sala de espera, o sistema notifica: você entrou na sala de espera do 9º andar. O sistema começou a finalizar.
Os moderados são capazes de observar o desafio. Restrições sobre o ticket de pergunta foram tiradas. Você pode comprar habilidades Rank C na loja de habilidades. Ele vê seu status: Areola Governante, Força 67, Vigor 66, Agilidade 63, Aramina 66, Poder Mágico 63. Ele vê o traço único da sua habilidade, Necromancia Rank C. Efeito básico: você pode absorver os espíritos dos mortos e status e poder mágico serão aumentados ou recuperados. Efeito adicional: quando você absorver uma alma, a chance de 20% de adquirir uma habilidade da alma absorvida. Efeito adicional: usando uma alma, você pode proteger seu corpo físico, porém a quantidade de dano que a alma pode absorver é proporcional ao tempo de uso. Efeito adicional: quando absorver uma habilidade dos mortos, a proficiência da habilidade será herdada também. O prota sorri e fala: conseguir absorver habilidades já é um roubo, mas herdar a proficiência da habilidade também. Ele pensa, e também a chance de absorver uma habilidade foi revelada. Ele fala: mesmo que o desafio do 8º andar tenha acabado facilmente, não há garantias de que o 9º andar será do mesmo jeito. Preciso me preparar direito para o 9º andar. Posso usar um pouco mais essa espada. O problema é que as minhas habilidades de defesa, ele vê o status da habilidade de adaga do caçador? Proficiência máxima. Descrição: uma habilidade de adagas criada para caçadores inteligentes. Efeito: quando usar uma adaga, a força de corte irá aumentar em 2,5%. E o conhecimento sobre técnicas de adaga aumentou. Ele pensa: já que maximizei a habilidade de adagas, cheguei ao ponto que preciso de uma habilidade de espada para ficar no lugar. O sistema notifica: você abriu a loja de habilidades. As habilidades disponíveis para compra foram marcadas na lista. O prota pensa: não tem muitas habilidades de espadas que eu posso usar. Determinado, ele diz: se não tem habilidades, vou criar uma. Se ele compra uma habilidade, o sistema notifica: você comprou esgrima básica Rank E. 25.000 pontos foram debitados. Ele vê a descrição da habilidade. Descrição: esgrima básica que contém todo o conhecimento básico. Efeito: seu entendimento básico de esgrima aumentará a força de corte se estiver usando espadas em 1,5x. Entretanto, aumentar a força de corte da espada não será aplicado em outra habilidade de arma. Ele pensa: uma habilidade básica de esgrima que aumenta todas as habilidades com espada. Para aumentar o rank da habilidade com adagas do caçador usando a sintetização de habilidades, preciso prever a compatibilidade entre as habilidades atuais que possuo. A mais compatível é a esgrima básica. Ele escolhe a habilidade de adaga do caçador e esgrima básica. O sistema notifica que os níveis de materiais de sintetização não combinam. A sintetização será centrada na habilidade de adaga do caçador. O processo atual de sintetização de habilidades é 75%. O sistema pergunta se ele irá seguir em frente. Ele escolhe sim. O sistema notifica: você completou a sintetização de habilidades. Uma nova habilidade foi criada. A habilidade Matador de Demônios Rank C foi criada. O prota, surpreso, se pergunta: Matador de Demônios. Descrição: uma esgrima de caçador que foi feita para matar demônios. Efeito básico: qualquer conhecimento de esgrima básica irá aumentar. A força de corte de armas com fio aumentará em 3x. Entretanto, esse efeito não pode ser acumulado com outra habilidade. Subefeito: quando lutando contra não-humanos, sua velocidade de ataque aumentará 2 vezes. Ele pensa: minha habilidade de ataque aumenta quando enfrentar não-humanos. Parece que essa habilidade foi feita para matar monstros. Como esperado, a sintetização de habilidades é muito boa. Ele fala: será que devo sintetizar as habilidades restantes?
Vou verificar a compatibilidade e a probabilidade de sintetização. Ele junta duas habilidades: resistência às leis da natureza e regeneração do sangue de ferro. Uma luz brilha. O sistema notifica que uma nova habilidade foi criada: sangue cinzento. Proficiência 0%. Descrição: um traço transcendente desenvolvido por um vampiro mutante. Efeito: a regeneração do usuário aumentará proporcionalmente à tenacidade. A regeneração aumenta 3 vezes quando o dano físico for sofrido. Cerca de 40% da dor é anulada dependendo do dano causado. Ele pensa: um roubo. A regeneração aumenta em 3 vezes, mas também anula a dor. Ele fala: a sala desperta tem um efeito de regeneração, então não posso testar direito. Já que ganhar pontos não é tão complicado agora, o sistema notifica: o efeito da sala de espera foi removido. 50 pontos foram debitados. Fadiga irá aumentar e você não irá se recuperar de dano físico. Ele pensa: já que absorvi todas as almas, então não tem chance de um escudo ativar. Ele levanta sua espada e estica seu braço. Ele pensa: então vou testar isso e corta o braço. Rapidamente seu braço se regenera. Ele fica feliz. Ele pensa: é uma habilidade incrível. Mesmo se não estiver na sala de espera, é o mesmo que ter habilidade de regeneração corporal. Já que tenho uma habilidade tão boa de regeneração e o escudo da alma, sinceramente não preciso de mais nada. Ele diz: mas eu deveria usar isso até quebrar. Ele vai no chat e diz: não tem nada que chame atenção. Já que não tem mais tempo de espera, não preciso ficar esperando. Ele atravessa o portal para o 9º andar. O sistema notifica: você entrou no 9º andar da Torre dos Desafios. Dificuldade: difícil. O tópico do desafio é a luta. Tempo restante: 1 dia. Objetivo: matar todos os monstros na arena no tempo limite. Condições de falha: morte do desafiante ou tempo esgotado. Recompensa: habilidade instinto de uma besta. Penalidade por falha: morte. O sistema notifica e o prota fica surpreso. Atualmente o desafiante Ansung não está seguro no desafio do 9º andar. Um desafiante do mundo Murin invadiu o andar. O objetivo do desafio do desafiante do mundo Murin foi absorvido. O prota fica surpreso e vê o desafiante do outro mundo em cima de uma pilha de monstros. Ele diz: finalmente chegou. O sistema notifica que o desafio foi alterado. O desafiante do outro mundo fala: sou o comandante da Aliança Murin, Bique Sonyak. O sistema notifica ao prota: por favor, mate o desafiante do mundo Murin. Ele pensa: um desafiante de outro mundo. O desafiante pergunta ao prota como ele se chama. O prota fica calado e diz: por que está perguntando o meu nome? O desafiante responde dizendo: eu revelei minha posição e nome. O prota fala: você não invadiu meu andar com boas intenções, então qual o ponto em revelar os nomes um do outro? O figurante diz que é cortesia entre colegas espadachins. Parece que você tem a mente bem fechada. O prota pensa: estou sem palavras. Por que todos os desafiantes de outro mundo são estranhos? O figurante saca sua espada e diz: bem, tudo bem. Não posso fazer nada se não quiser ser educado, e vai com tudo para cima do prota, ativando uma habilidade de espada. O prota rapidamente ativa sua habilidade Graça do Vento. O sistema notifica: a habilidade Graça do Vento foi ativada. Toda a velocidade de movimento aumentou em 30%. Progresso da habilidade: 3 de 7. O prota fica sério vendo o ataque vindo em sua direção. Ele se defende com sua espada. O figurante fica surpreso e fala: havia uma pessoa habilidosa assim nessa dimensão? Peço perdão por subestimá-lo. O prota dá um suspiro e manda ele parar com atos nobres. O prota fala:
você veio aqui me matar para tomar minha recompensa. Você veio com essas intenções, então por que está fingindo ser educado? Com um olhar sério, ele diz: que nojo. O figurante olha para o prota e fala: é provavelmente porque você é de um mundo onde não se fala olho no olho. Ele se prepara para fazer um ataque levantando sua espada. Uma neblina escura começa a se formar. Ele diz ao prota: adeus, espadachim desconhecido. O prota fica sem entender nada. O sistema notifica: devido ao traço único espada da luz, você foi cegado por 5 segundos. O prota fica surpreso e pensa: minha visão se foi. O sistema notifica: a habilidade resistência à mana foi ativada. A duração da cegueira foi reduzida pela metade. O prota pensa: ótimo, e fica atento dentro da neblina escura. O sistema notifica: a habilidade Olhos da Verdade foi ativada. Você pode ver ataques que não podia ver antes. De repente, o prota sente um ataque por trás e se desvia, mas é atingido de raspão pelo ataque do figurante. O sistema notifica ao prota: você recebeu a conquista Desvio Cego. Sua agilidade aumentou em 2 pontos. O prota faz um movimento com sua espada, acabando com a neblina. O sistema notifica: a cegueira do traço único de luz acabou. O figurante se prepara novamente. O sistema notifica ao prota: a habilidade Sangue Cinzento foi ativada. Ele pensa: eu quase fui decapitado. O figurante pergunta ao prota como ele sabia. O prota ativa sua habilidade Aceleração Instantânea. O sistema notifica: a habilidade Aceleração Instantânea foi ativada. A habilidade Graça do Vento foi ativada. Toda a velocidade aumentou em 50%. Progresso da habilidade: 5 de 7. O prota se prepara para atacar e vai com tudo para cima do figurante. O figurante fica de olhos fechados esperando o ataque. Quando os dois colidem o ataque, uma luz forte com uma grande pressão aparece. O prota rapidamente tenta acertar o figurante com um chute. O figurante se desvia e tenta cortar o prota com sua espada. Ele se desvia. Ambos se desviam e se defendem. O figurante diz ao prota que ele está usando um feitiço negro estranho. O prota para e pensa: estou um pouco surpreso. Evolui tanto, mas nossos status ainda são iguais. Os dois continuam trocando golpes. O figurante fala: não vou mais me segurar, e ativa outra vez sua habilidade. O sistema notifica ao prota: devido ao traço único espada de luz, você foi cegado por 5 segundos. Novamente, o prota fica cercado pela neblina escura. O sistema notifica: a habilidade Resistência à Mana foi ativada. A duração da cegueira foi reduzida pela metade. A habilidade Olhos Espirituais foi ativada. O prota fica surpreso ao ver espadas de luz se aproximando. Ele imediatamente repele o ataque e pensa: isso é loucura. A velocidade de ataque dele aumentou muito. De repente, um ataque vem rapidamente. Ele fica atento e ativa uma habilidade. O sistema notifica: efeito único Proteção de Ferro do Pingente de Ferro foi ativado. 10% do dano sofrido será absorvido pela sua pele. O prota tenta se defender com sua espada e é atingido no seu braço, quebrando seu escudo. O sistema notifica: a habilidade Resistência à Dor foi ativada. Ele, sentindo um pouco de dor, pensa: foi demais para bloquear com a proteção de ferro. O sistema notifica: a cegueira do traço único espada da luz acabou. O prota é arremessado. Ele se recompõe e pula, se desviando de outro ataque do figurante. O figurante olha para o prota. Ele, enquanto se recompõe, morde seu braço. O figurante fala: aquela magia negra de novo? Pensei que você era um bom artista marcial, mas parece que só pegou essas técnicas de algum lugar. O prota cerra o punho e fala:
O traço único que você usa é uma habilidade que obteve na torre. Ele ativa sua habilidade Graça do Vento. O sistema notifica: habilidade Graça do Vento foi ativada. Toda a velocidade aumentou em 70%. Progresso da habilidade: 7 de 7. O prota sorri para o figurante e fala: que hipócrita. O figurante apontando a espada para o prota pergunta se ele vai usar aquela magia negra de novo, se confiando em habilidades roubadas mesmo sendo um guerreiro. O prota, em alta velocidade, já aparece em cima do figurante fazendo um ataque. O figurante defende com sua espada e fala: o que é isso? O prota diz: então que tal morrer para essas habilidades? O figurante fica tentando segurar o ataque do prota. Ele pensa: já invadi andares dezenas de vezes até agora. Cortei vários desafiantes de inúmeros mundos com essa espada. Em particular, pessoas da Terra eram especialmente fracas em todas as habilidades, ao ponto onde podiam ser chamados de ponto de mel. Desafiantes da Terra não conseguiam tocar em um fio dos meus cabelos. Além disso, usando meu traço único Espada da Luz, era o bastante para matá-los em um golpe. Dessa vez não deveria ser diferente. O prota acerta um golpe de raspão. O figurante fica nervoso. Eles começam a trocar golpes em alta velocidade. O prota olha para o figurante e vê que ele está cansado. O desafiante fica parado vendo as notificações dos administradores elogiando o prota e desprezando ele. Ele fica furioso e ativa suas habilidades. O prota sorri e fala: você não estava falando de magia negra? O sistema notifica ao figurante: penalidade por invasão de andar está em efeito agora. Todos os status diminuíram em 8 pontos. Você não pode usar uma parte de suas habilidades. Ele fica mais nervoso ainda. Habilidade Um golpe duas mortes foi desativada forçadamente. Habilidade Ki da Espada de Luz foi desativada forçadamente. O sistema notifica ao prota: o cooldown do traço único Espada de Luz terminou. O traço único Espada de Luz foi ativado. O prota pensa: estou ficando acostumado com esse padrão. Ele ativa sua habilidade Olhos da Verdade. O figurante vai com tudo para cima do prota e diz: seu maldito demônio, eu vou te matar. Quando o prota vai receber o ataque, ele ativa sua habilidade. O sistema notifica: a habilidade 3 Lacerações foi ativada. Os 3 próximos ataques serão fortalecidos. Ele vai com tudo que tem para cima do figurante, acertando seu ataque. A neblina começa a se desfazer. O figurante solta sua espada e começa a andar um pouco. Ele pensa: impossível. E seu corpo é dividido, caindo em 2 partes. O prota conseguiu eliminá-lo. O sistema notifica, dando os parabéns ao prota, dizendo que ele completou o desafio do 9º andar. O prota fica satisfeito. Galera, se vocês querem a parte 11 dessa obra, deixem nos comentários. Não se esqueçam de se inscreverem e deixar o like. Até a próxima!